Bom, vamos lá começar aqui nossa resolução dos desafios da semana, beleza? Seguinte, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, está me conhecendo agora, eu posto esses desafios no Telegram, tá certo? Então, se você quiser ter acesso ao PDF com essas questões para tentar fazer antes e depois vir aqui ver a resolução, tá? É só entrar aí no... Vem aí na descrição que tem um link pro Telegram, tá? No meu grupo que eu vou colocando esses desafios, tá? E aí você tenta fazer antes, depois, né, vem aqui acompanhar a resolução. Vamos lá, primeiro, né? Primeiro desafio aqui, primeiro problema. O movimento no plano horizontal de um pequeno corpo de massa M, carga positiva Q, divide-se em duas etapas. A. No ponto P1, o corpo penetra numa região onde existe um campo elétrico constante de módulo E0, representado na figura. Ali. B. O corpo, né? Segunda parte. O corpo sai da primeira região e penetra numa segunda região onde existe um campo magnético constante, tendo direção perpendicular ao plano do movimento e sentido indicado na figura, ou seja, entrando no plano, né, da tela. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, na primeira região, ele entra com um ângulo de 30 graus em relação à direção do campo elétrico, conforme está apresentando a figura, né? Na segunda região, ele descreve uma trajetória aqui, é um semicírculo. Não precisava falar isso, tá? Aliás, precisava. Vou dizer o porquê. Supondo que o módulo da velocidade inicial da primeira região é V0, determine em função dos dados, em função desses valores apresentados, né? Velocidade, ângulo, campo elétrico, magnético. Vamos lá. A diferença de potencial entre os pontos em que o corpo penetra e sai da região com o campo elétrico. B. O módulo do campo magnético para que o corpo retorne à primeira região em um ponto P2 com a mesma ordenada que o ponto P1. Tá? É o seguinte. Vamos aqui para o nosso quadro. Tá aqui, né? Fiz aqui a esquematização do problema. É o seguinte. O que é que vai acontecer? Ele vai vir. Bom, aqui é o seguinte. Nesse momento, ele vai entrar em... É como se fosse um lançamento oblíquo. Por quê? É uma carga positiva. Então, a partir desse momento, vai ter uma força para baixo, constante. Já que o campo elétrico é constante, tá? A intensidade dessa força é Q vezes Z. É como se fosse o peso, tá? É o mesmo processo, caso do lançamento oblíquo, tá? Lança com velocidade V0, né? Ele falou ângulo 30, né? Mas como é 90 aqui, então eu já vou colocar um ângulo em função daqui. Em um lançamento oblíquo padrão, tá? A partícula, em todo momento, né? Como ela tem um campo gravitacional, tem um peso, tá certo? Constante. Por isso, né? Ela sobe e desce. É o mesmo caso aqui, tá? Eu tenho uma força constante. Se você comparar, você vê que é a mesma coisa. Tem uma força constante. Então vai ser um movimento, uma trajetória parabólica, tá? Eu vou decompor, tá? Eu posso decompor as direções do movimento para poder analisar. Enfim, vai ser parabólico. E de acordo com o que se pede e o que se fala no enunciado, como é que vai ser? Ela vai chegar assim, ó. Ela vai entrar de forma perpendicular. Vamos lá. Por quê? Por quê? Bom, uma partícula, tá? Quando ela está em movimento em um campo magnético uniforme, ela realiza uma trajetória circular, beleza? Por quê? Ó. E é possível a gente encontrar esse raio R. Como? É o seguinte. Aí você vai ter que ter estudado o básico, né, de magnetismo, que é o seguinte. Regra da mão direita espalmada. Velocidade, campo entrando, então a força vai ser o dedão, beleza?
Então é o seguinte, ó, velocidade, campo, aliás, seria o contrário, né? Peraí. Tipo assim, quando a partícula ela tá com uma velocidade v no campo magnético, tá? Peraí, vou voltar pra cima. Ó, velocidade, campo, força. Então, a força ela fica perpendicular. E sempre vai ser assim, tá? Então vai ter essa força puxando, então a partícula, ó, faz esse movimento que é circular, tá? Bom, essa força magnética, ela faz então o papel da resultante centrípeta. Só tem ela, né? Então, força magnética é Q, V vezes B, seno de 90, seno do ângulo é 90 porque o ângulo que a velocidade faz com o campo é 90, né? Ó, velocidade e o campo tá saindo aqui, ó. Então, ó, velocidade, campo, 90 graus, tá vendo? Aqui, ó. mv ao quadrado sobre o raio, né? Bom, simplifica aqui, ó. Isso aqui vai dar 1. Portanto, o raio da trajetória descrita é dado por mv QB. Ok? E é constante, por quê? Ó, velocidade é constante, carga é constante, corpo é constante, então a partícula realiza uma trajetória de raio R, tá? É constante, dado por essa expressão. Bom, a velocidade é constante porque o campo magnético não realiza trabalho, tá? Veja que a força magnética ela é perpendicular à direção do movimento, então não realiza trabalho, beleza? Não existe uma componente que realiza trabalho, portanto ela não contribui nem adicionando nem removendo energia cinética, tá? Então, por isso que isso aqui é o MCU. O raio vai ser, ó, constante, 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 beleza? Então, MCU. Ok. Aqui ela vai realizar um movimento circular. É importante ter dito que é um semicírculo. Por quê? O que é um semicírculo? Semicírculo é metade de um círculo, né? Ó, metade de um círculo. Então, e a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, imagina que isso aqui, esse círculo é a trajetória, tá certo? Então, ele vai entrar com uma velocidade aqui e sair assim, ó, tá vendo? Essa é a única forma de realizar um semicírculo. Por quê? Se não fosse um semicírculo, fosse um arco de um círculo, ela teria que entrar fazendo um ângulo com a vertical, ó, e sair assim, entendeu? Acho que deu para entender, né? Então, o fato dele ter falado que é um semicírculo é importante para a gente entender que ele entra de forma perpendicular e aí realiza um semicírculo e sai também perpendicular. Beleza? Vamos lá. Ali no item B, ele fala que ele dá outra condição, né? Que tem que sair na mesma ordenada. Então já vamos construir isso, tá? Já vamos construir esse formato. Ó, essa é a ordenada com que ele entra no ponto P1, tá? Vamos dizer que ele entra em A e sai em B, tá? Então ele vem... Enfim, e sai assim, ó. E olha, como eu falei, a força magnética não realiza trabalho. Então, durante a sua permanência nessa região de campo magnético, a velocidade é constante. Então, ele vai... A mesma velocidade com que ele chega aqui é a velocidade com que ele sai, tá? Bom, é um MCU, né? Vai ter um raio, beleza? Um raio dessa trajetória circular. Ok. O que é que ele pede primeiro? A diferença de potencial, tá?
entre o momento de entrada e de saída. Ó, vamos encontrar essa velocidade. Por quê? Eu vou precisar, já dando um spoiler, já adiantando, eu vou precisar desse raio para poder calcular essa distância, tá? E o raio, ele depende de quem? Da massa, beleza? Da velocidade. Durante o movimento, entre o ponto P1 e o ponto A, não muda a massa, não muda a carga e o corpo não muda. O que muda é a velocidade, tá? Eu tô falando daqui pra cá, tá certo? No campo magnético é constante, mas daqui pra cá a velocidade mudou. Porque ele chega com uma velocidade V0, se você estudou o lançamento oblíquo, você sabe que essa velocidade ela é diferente. Olha só. Essa velocidade é velocidade horizontal, tá certo? Porque em um lançamento oblíquo, o que altera é, se eu decompor, né? Agora trabalhar com as componentes perpendiculares, uma vertical, uma na direção vertical, outra na horizontal, a velocidade que muda é essa aqui, né? Porque se eu separar esse movimento, o movimento vertical é de um lançamento vertical para cima, né? Que é movimento uniformemente acelerado, no caso retardado, porque ele vai, depois diminui e depois volta, né? Mas, porque tem força. Se tem força, tem uma aceleração. Então, por isso que inicialmente é desacelerado, para, depois acelerado, o vertical. Agora, na direção horizontal, não tem aceleração, tá? Não tem nenhuma força. Porque a única força é elétrica, que é vertical. Então, a velocidade horizontal, V0 cosseno 60, é constante, porque não tem aceleração, tá? Então, justamente, V0 cosseno 60 é o quê? Cosseno 60 é 1 meio, então fica V0 sobre 2. E essa velocidade é V0 sobre 2 com que ele chega aqui. Por quê? A velocidade horizontal, tá? E como o campo magnético não realiza trabalho, ele também chega aqui com velocidade V0 sobre 2. Certo? Beleza. Por que eu preciso da distância? É o seguinte, vamos fazer uma revisão de eletrostática. Olha só. Considere uma região de campo elétrico constante, né? Bom, uma partícula de carga Q positiva é solta, beleza? Bom, se eu soltar essa carga aqui, naturalmente, devido à força elétrica, ela vai se movimentar para cá, né? Vamos pegar dois pontos, tá? Dois pontos A e B. Seguinte. Essa linha que eu tracei essas linhas que eu tracei é chamada de equipotenciais, tá? Equipotenciais, né, são pontos em uma região de campo elétrico em que tem um potencial elétrico constante. Então aqui, ó, vamos lá, campo elétrico uniforme, vou dizer que essas linhas de indução do campo elétrico sejam constantes, tá? É uniforme, então elas são, vamos lá, horizontais e paralelas. Então, as linhas equipotenciais vão ser verticais e paralelas também. Tá? É uma das características das equipotenciais. Então, vamos supor que aqui tem um potencial elétrico VA, aqui tem um potencial elétrico VB. Show? E nesse caso, a partícula percorreu aí uma distância D. É o seguinte... Pela relação trabalho e energia, o trabalho realizado pela força elétrica, que é a única força, tá? É igual à variação de energia. Nesse caso, energia potencial. Quase igual ao trabalho de energia cinética. Porque é o seguinte, eu posso calcular o trabalho realizado pela diferença de energia, tá certo? Tipo assim, se a partícula ali
em VA, ali no ponto A, tiver 10 joules de energia, enfim, energia, no caso energia elétrica, e em B tiver 15, significa que ganhou 5. Esse 5 ganhou através do trabalho da força elétrica, entendeu? Então, essa diferença de energia eu posso associar com o trabalho da força elétrica, beleza? Então, o trabalho da força elétrica é o quê? Força elétrica vezes o deslocamento. Como a força elétrica é constante, porque estou em um campo elétrico uniforme, né, eu posso calcular assim, a força elétrica vai ser constante vezes o deslocamento. Variação de energia. É o seguinte, energia potencial. Bom, como o trabalho é positivo, a diferença de energia tem que ser positiva. Aqui, a energia potencial é menor, porque a energia potencial decresce ao longo do campo elétrico. Então, energia potencial, a diferença eu vou fazer assim, energia potencial em A menos energia potencial em B. Maior menos o menor, tá certo? Bom, força elétrica, Q vezes Z, vezes D, né? A força elétrica vezes o deslocamento. Energia potencial é carga vezes o potencial, tá? Bom, posso simplificar aqui, ó. Portanto, VA menos VB, que é a diferença de potenciais, né? É campo elétrico vezes distância. Ou deslocamento. Isso para um campo elétrico uniforme. O que é o caso aqui, tá? De A para B, eu tenho um campo elétrico constante, tá? Ó. E eu quero a diferença de potencial daqui para cá, de A para B. Então, eu preciso do quê? Eu já tenho um campo elétrico, eu preciso da distância. Que vai ser o quê? 2Rs, né? Então, ó, a diferença de potencial de A para B vai ser campo elétrico vezes 2 vezes R, que é o diâmetro, né? Então, ó, o fato dele ter falado que é um semicírculo é muito importante por causa disso. Campo elétrico já é dado, E0, 2 vezes R. Quem é R? M V0 sobre 2 dividido por Q vezes B. Bom, simplifica aqui. Então, a diferença de potencial de A para B, E0 M, velocidade inicial, sobre Q vezes B. Show? Deu pra revisar bem, né? Ó, essa questão do IME. Um pouco antiga, mas é muito boa. Agora é o seguinte. O módulo do campo magnético para que o corpo retorne à primeira região do ponto B da mesma ordenada. Ou seja, é um campo elétrico tal que... Aliás, é um campo magnético tal que ele chegue aqui. Tá? Bom, vamos lá. 2Rs, então, vamos por esse caminho. 2Rs é o quê? É a altura máxima, tá? Concorda? E a altura máxima é... Como é que eu determino a altura máxima mesmo? Ah, vamos usar a Torricelli, tá? Porque no lançamento vertical para cima, eu tenho a velocidade inicial e aqui no ponto de altura máxima a velocidade é 0. Para não ter que usar o tempo, né? Vamos usar a Torricelli. Então, velocidade final ao quadrado, a inicial, que vai ser V0 seno de 60, menos 2 vezes a aceleração, vezes a altura máxima. Que essa altura tem que ser igual a 2 vezes o raio, beleza? Bom, vamos lá. Fica V0 ao quadrado. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, fica 3 quartos, né? Igual a...
E qual vai ser a aceleração? É o seguinte, daqui para cá, a força elétrica é constante, né? Eu só tenho a força elétrica de intensidade Q vezes Z, uma partícula de massa m. Então, ó, e qual vai ser a aceleração? Que nesse caso seria, se fosse um lançamento padrão, né? Seria a gravidade, mas aqui vai ser outro valor. É só usar a força resultante. Força resultante, Q vezes Z, é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa aceleração, QE sobre M. Ok? Então, 2 vezes Q vezes Z sobre M. E a altura, eu vou relacionar com o raio, né? Que é 2 vezes R. E quem é R? Aí, vamos lá, fica 3/4. Vezes 0 ao quadrado. Aí fica 4. Que é M. Que seria a aceleração. E o raio que é M. Bom, justamente o raio é esse aqui, tá? Que eu tinha utilizado. MV, que é a velocidade aí continua sendo V0 porque ele realiza um semicírculo, tá? Sobre QB. E é justamente o B que eu quero agora, né? Em função desses valores. Bom, corta aqui, corta aqui. Dá para dar uma simplificada aqui. E aí eu tenho 3 vezes 0 ao quadrado sobre 4 igual a 2 vezes Z V0. Opa, eita, esqueci da velocidade. Sobre B. Show. Aqui, ó. Portanto, o campo magnético é 8E, né? Sobre 3 vezes a velocidade inicial. Show? Muito bom, né? Legal, muito legal. Misturando, né, os dois assuntos, campo elétrico e campo magnético. É isso aí. Beleza? Bora pro próximo. Vamos lá. A figura abaixo mostra a vista superior de um anel de raio R que está contido em um plano horizontal e que serve de trilho para que uma pequena conta de massa M se movimente sobre ele sem atrito. Uma mola de constante elástica K e comprimento natural R, com uma extremidade fixa no ponto A do anel e com outra ligada à conta, irá movê-la no sentido anti-horário. Inicialmente, a conta está em repouso e localiza-se no ponto B, que é diametralmente oposto a A. Se P é um ponto qualquer e θ é o ângulo entre os segmentos A e B, AB e AP, a velocidade da conta ao passar por P vai quanto? Massa. Vou continuar aqui. Seguinte. Ponto A. Beleza. A linha aqui de A para B e de B para P. Beleza. Seguinte. Aí tem uma mola. Bom, é o seguinte, não tem a vista horizontal, tá certo? Não tá nesse plano. Então, vamos lá. Ele quer velocidade, tá? Inicialmente está em repouso. Ele quer velocidade quando estiver aqui. O melhor jeito, tá? De a gente encontrar essa velocidade é por conservação de energia mecânica. Pois, olha só.
Aqui no ponto B, ele tem... No ponto B, ele tem energia potencial elástica, tá? Porque a mola está esticada. Veja, o comprimento natural da mola é R. Mas de A para B, o comprimento é 2 R's. Então, de R para 2 R's, né? Teve que esticar R. Tá certo? Em B, ela ainda está esticada, mas, e agora tem velocidade. Então, a energia potencial elástica em B, né, que estava armazenada, ela, bom, quando passar por B, parte e virou energia cinética. Então, ela perdeu um pouco da energia potencial elástica, tá? Mas ainda existe. Beleza? Então é o seguinte, qual vai ser o processo? A energia em B, como eu falei, né, vai ser potencial K. Vamos lá, como é que é a energia potencial? Constante 2R ao quadrado, né? Não. É deformação. A deformação em B é R. Sobre 2. Então essa energia potencial em B. Ela que se transforma em energia cinética, mais uma energia potencial K, x ao quadrado sobre 2. Sendo esse x, tá? A nova deformação. Vamos lá. Se eu já tivesse essa deformação, acabou, né? Mas essa questão da F1 não vai dar ponto sem nó, né? Não vai dar essa colher de chá. Esse x é o que vai ser interessante encontrar aqui, beleza? É esse x que pega. O x é a deformação, tá? O x nada mais é do que o comprimento final da mola menos o comprimento inicial. Comprimento final. O comprimento inicial, que é o natural da mola, quando ela não está deformada, é R, como foi dito. Então, ó, agora nosso objetivo é encontrar esse comprimento final. Como é que a gente encontra esse comprimento final? Veja. Vou fazer uma ligação aqui de áudio. Bom, vou ter que trabalhar com essa figura, tá? O ângulo aqui é θ. Veja bem. Aí, eu gostei dessa... Por isso que eu coloquei essa questão. Aí vem um pouco de geometria, tá? Ângulo inscrito. Que é o seguinte, você que já estudou um pouco de geometria plana. Se eu tenho uma circunferência, como é que é? Se aqui é θ, quanto é que vale aqui? 2θ, né? Beleza. E caso a figura fosse assim? Agora o ângulo central é 180, né? Viu que é metade. Se é 180, quanto é que é esse ângulo? Metade, 90. É um ângulo reto, tá? Claro, se você já estudou, né? Isso aqui já podia de cabeça. Mas mesmo assim, talvez é difícil perceber. O desafio tá aí. Bom, é o caso aqui, tá? Isso é um triângulo retângulo de hipotenusa 2 R's e eu quero saber esse comprimento final da mola, sabendo o ângulo θ. Praticamente, né? Agora é girar a manivela. Vamos lá. Calcular o comprimento em função de R e do ângulo, substituir, depois substituir de novo ali na primeira equação, tá? Ó, cosseno de 2... Cosseno, né? Cosseno θ, cateto adjacente, hipotenusa. Cosseno θ. Beleza, então x é igual a 2R cosseno θ menos R. O que é igual a R, 2 cosseno θ menos 1. Aí vamos substituir.
E... vamos multiplicar por 2, tá? K R ao quadrado. E seja o que Deus quiser. É a velocidade que eu quero, beleza? K. Aí x ao quadrado. É tudo isso, né? Tudo isso é x, ao quadrado fica r ao quadrado. 2 cosseno θ menos 1 ao quadrado. Bom, eu quero mv ao quadrado. Bom, passa para o outro lado, tá? Então fica... Quando eu colocar do outro lado, ó, vou fazer devagar. KR ao quadrado menos KR ao quadrado 2 cosseno θ menos 1 ao quadrado igual a mv ao quadrado. KR ao quadrado em evidência. 1 menos 2 cosseno θ menos 1 ao quadrado. Tá, mv ao quadrado. Eu posso desenvolver isso aqui, mas eu posso fazer produto notável, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Vou fazer aqui do lado. Isso é a mesma coisa que a ao quadrado menos b ao quadrado. Que é a mais b menos a menos b, né? Porque, vê, nesse caso é 1 ao quadrado menos 2 cosseno θ menos 1 ao quadrado. O que fica é 1 mais 2 cosseno θ menos 1 vezes 1 menos 2 cosseno θ mais 1, né? Deixa eu ver. Dá 2 cosseno θ vezes... Bom, aqui dá 2 menos 2, 2. 1 menos cosseno θ. Deixa eu olhar as alternativas. Epa. Vai dar letra D. Por quê? Vê. Eu agora vou fazer distributiva apenas com cosseno θ, né? Dá 4, aí vezes cosseno θ menos cosseno ao quadrado θ, beleza? Então vamos lá. K R ao quadrado vezes tudo isso que a gente viu que vai dar 4 vezes cosseno θ menos cosseno ao quadrado θ igual a mv ao quadrado. Aí vou ter... Passa o m dividindo, tira a raiz. Então, a velocidade... Quando eu tirar a raiz, isso aqui sai da frente da raiz, né? Como 2 R's. Vezes raiz de K sobre M. Vezes cosseno θ menos cosseno ao quadrado θ. Show? Show de bola. É isso aí, show de bola. Então, tinha dois desafios aqui, né, desse problema. Entender que usar energia mecânica, tá certo? Para a velocidade, e ainda depois tinha que encontrar a deformação da mola por meio da geometria da figura. E no finalzinho, a cereja no bolo, né? Trabalhar com a identidade trigonométrica. Com essa expressão trigonométrica. Show de bola. Então, né? Bonitinho ali, letra D. Bora pro próximo. Vamos lá, terceiro problema. Um bloco de massa M, 5 kg, move-se no plano horizontal. Um objeto de massa M, 1 kg, é largado sobre o bloco, atingindo-o com uma velocidade vertical de V1, 10 metros por segundo. A velocidade do bloco, no mesmo instante, o bloco, né, é V2, 2 metros por segundo. O objeto cola-se no bloco, ao bloco. Então, bateu, ficou. A colisão é instantânea, tá? Qual será a velocidade do bloco após a colisão?
sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal é μ 0,4. Vamos lá. Para isso, tá? Ó, eu vou usar o teorema do impulso. Veja, vamos fazer uma esquematização básica do que vai acontecer. Tipo assim, aqui é o momento que ele vai cair, tá? Não caiu, vai cair. A velocidade V1. Nesse momento, o bloco possui uma velocidade V2. Bom, após um certo tempo, que é muito curto, ele vai bater e vai ficar. E acontece que o bloco ele vai bater, tipo assim, o bloco de massa M tá vindo, aí você vai cair. Assim que ele bate, ele gruda e vai andando, né? Ou seja, após a colisão, ambos vão ter a mesma velocidade horizontal, tá certo? Então, esse vai ter uma velocidade de Vzão, esse também vai ter a mesma velocidade de Vzão. Acontece que eu vou precisar usar o tempo, tá? Então, isso aqui ocorre após, né, um intervalo de tempo ΔT muito pequeno. É instantâneo. Talvez eu tenha usado a palavra errada, né? Acho melhor acho melhor ter usado um ΔT muito pequeno. Mas enfim, instantâneo. O ΔT é muito curto. Até porque nenhum evento é instantâneo, né? Leva um certo tempo, por mais rápido que seja. Aí é o seguinte, eu vou usar o teorema do impulso. Por quê? Existe atrito, tá? Então, durante o movimento, existe um atrito aqui. E durante a colisão, vai existir atrito também, tá? Também vai existir atrito. Acontece, pensa comigo. O bloco que cai, ele vai empurrar o bloco de baixo, né? Porque ele vai bater. Ele vai aplicar uma força. Nesse momento, a força de contato entre o bloco e o piso aumenta, tá? Aumentando assim o atrito, beleza? E usando o teorema do impulso a gente consegue encontrar essa velocidade, tá certo? Então, vamos lá. Qual vai ser o nosso passo? Primeiro, encontrar a força de contato, beleza? A força de contato média, porque, como eu já falei nas aulas de colisão, tá? Quando o bloco ele qualquer colisão ela dura um certo tempo, né? E o que a gente encontra é a força média, aquela força que causaria o mesmo efeito. Nesse caso, o efeito é alteração na quantidade de movimento, no momento linear, tá? Enfim, eu vou encontrar a força normal média, tá certo? Que é uma força constante que tem o mesmo efeito, enfim. Para daí usar o teorema do impulso no conjunto, na direção x, para poder encontrar relação na velocidade inicial e final, entendeu? Então primeiro eu encontro essa força de contato, para daí encontrar a força de atrito, entendeu? Vamos lá. Primeiro, ó, o bloco ele bate e fica, né? Então, ó, ele vai bater com uma velocidade V1. Aí nesse momento que ele bate, né? Ele está recebendo uma força normal e pela terceira lei de Newton, a mesma força que ele recebe é a mesma força que ele exerce no bloco de baixo, não é isso? Então vamos lá, teorema do impulso. O impulso na direção x vai ser a força y. Força, né, na direção y vezes o intervalo de tempo que dura a colisão. Variação na quantidade de movimento na direção y, beleza? Eu vou calcular em módulo, tem tudo, mas eu vou calcular em módulo. Ó, Fy, a força que ele recebe na direção y, é a força de contato, N. Força normal vezes o intervalo. Sendo que essa normal é a força média. Por quê? Se eu fosse fazer um gráfico da força pelo tempo, seria algo assim. Ela cresce depois diminui, tá certo? Mas eu vou trabalhar como se fosse constante, por isso eu estou falando de força média. Enfim.
igual... Então, esse é o impulso que causa a aceleração na quantidade de movimento. Ele vem com velocidade V1 e depois para. Então, o momento linear final é zero e o momento linear inicial é mv1, na direção y. Acontece que, né, eu estou mais interessado em calcular o módulo. Então, ficaria mv1 menos zero, tá? Então, essa força normal, média, é mv1 sobre o intervalo de tempo, né, da colisão, que é muito pequeno. Vamos lá, agora bora para o bloco de baixo. O bloco de baixo é o seguinte. Vamos encontrar a força de atrito média que ele recebe nesse intervalo, que atua nele nesse pequeno intervalo de tempo. Então, tem a força de atrito. Ele recebe essa força de contato na colisão. Tem a força que ele recebe do chão, a força de reação e o peso, tá? Aí vamos lá. Bom, já sabemos, né, que normal mais o peso, fazer um equilíbrio na vertical. E força de atrito, né, é coeficiente vezes força de contato. Nesse caso, coeficiente vezes normal mais o peso. Ok? Beleza, essa é a intensidade da força de atrito, que atua nesse intervalo de tempo. Agora, bora para unidade de movimento, tá? Usar o teorema do impulso no bloco. Então é o seguinte, inicialmente ele está com uma velocidade V1, V2, beleza? O bloco ainda não bateu, mas após um certo intervalo de tempo, ele vai ter uma velocidade V e sobre ele vai ter o bloco também, tá? Com a mesma velocidade V. Eu posso considerar um corpo só, tá? E nesse intervalo de tempo, né, atuou a força de atrito, fez um impulso, né, alterando a quantidade de movimento. Então vamos lá. Impulso na direção x, né, vai ser a força na direção x vezes o intervalo de tempo igual a variação da quantidade de movimento do momento linear na direção x. Bom, a força na direção x, a força de atrito. Eu vou fazer em módulo, tá? Força de atrito vezes o intervalo de tempo. Vamos lá. Eu quero em módulo, né? Quero trabalhar só com valores positivos. Então é o seguinte. Concorda, não precisa de muito, tá? Concorda comigo que devido o bloco ter caído, ter aumentado a força de atrito, houve uma diminuição na velocidade? Concorda? Concorda que essa velocidade final é menor? Tá? E essa velocidade ela é maior. Até porque, independente disso, independente de que o bloco caiu, tá? Mesmo que o bloco não tivesse caído, essa velocidade seria menor porque a força resultante está no sentido contrário. O movimento ele é retardado, né? Tá desacelerando, porque a aceleração vai estar para cá, ó, segundo a lei de Newton. Então, de toda forma, essa velocidade é menor, mas ainda assim ainda tem a questão de que o bloco ter caído, aumentado a força de atrito, tá? Enfim, de toda forma, né? Essa velocidade ela é menor porque tem um atrito, tá? Então, o momento linear aqui, ele é maior. Então, eu vou fazer m v2 menos esse aqui. Ok? Agora vamos desenvolver e encontrar quem é V. Então, força de atrito, coeficiente vezes força de contato, ó. Normal, quem é normal? Isso aqui. MV1 delta T. MV1 sobre delta T. Mais MG. Vezes delta T. Igual a M. Agora, vamos desenvolver... Não, calma. Vamos desenvolver, mas tem um detalhe antes disso.
Vamos desenvolver, substituir e resolver, tá? Mas antes tem um detalhe, que é o seguinte. Eu vou fazer a distributiva com ΔT. Aí fica coeficiente MV1 mais Mg ΔT. Bom, ΔT é muito pequeno, tá? Então isso aqui eu posso aproximar para zero. Um detalhe, se você fizesse o contrário aqui, fizesse esse menos esse, você acharia um resultado, mas acharia um resultado maior do que 2 metros por segundo, tá? Porque a velocidade inicial é 2 metros por segundo. Aí você resolvendo, você fizesse o contrário, né? Esse menos esse, você encontraria uma velocidade maior. E aí aí sim você tem um pensamento físico. Você pensa, ué, o bloco caiu e ele ganhou velocidade, não faz sentido, né? Aí você vê que a interpretação dos resultados mostra que estaria errado. Enfim, aí fica emissão V2. Agora sim, é resolver, tá? Bom, passa para um lado, passa para o outro. Eu vou isolar a Vzão, tá? Que é a velocidade final. Bom, se fosse um problema literal, que é o que se eu for fazer um simulado, eu vou colocar assim, em alguma lista, na próxima lista eu vou colocar assim. Seria o quê? Emissão V2 coeficiente MV1 sobre soma das massas. Olha que bonito. É uma resposta bonita, né? Bom, se você substituir, tá? Dá 5 vezes... Cadê? 5 vezes 2 menos 0,4 vezes... Qual é a massa do 1? Vezes V1, 10. Sobre soma das massas. 1 mais 5, 6. Então fica 10 menos 4 sobre 6. 10 menos 4 é 6. 6 sobre 6. Portanto, a velocidade que o bloco tem é 1 metro por segundo. Caiu pela metade, ó. Show de bola. 1 metro por segundo, tá? Bom, então, esse foi o desafio da semana, beleza? Espero que tenham gostado, tá? Em breve, mais questões, mais desafios, mais resoluções. Básico, né? Básico demais. Vamos lá, até a próxima.